Você acorda e já sente aquele aperto no peito que te diz que algo está errado, mesmo quando nada está. Aquela voz na sua cabeça que lista tudo que pode dar errado hoje, amanhã, na semana que vem. A ansiedade não espera você estar preparado. Ela te pega de surpresa, te paralisa quando você mais precisa agir. E o pior é que você sabe o que precisa fazer, mas não consegue. É como se seu corpo tivesse travado, sua mente acelerada, mas seu corpo congelado. A maioria das pessoas acha que ansiedade é algo moderno, algo que surgiu com as redes sociais, com a pressão do trabalho, com a velocidade do mundo de hoje, mas estão completamente enganadas. Miyamoto Musashi enfrentava a ansiedade todos os dias. Imagina enfrentar duelos de vida ou morte, onde um erro significa só morte, onde hesitar um segundo é morrer. Musashi não tinha luxo de terapia ou remédios. Ele tinha apenas uma escolha: dominar a ansiedade ou ser dominado por ela. E ele desenvolveu um método, um sistema que ele chamava de TAN, que significa forjar através do fogo. Assim como o aço é temperado no calor extremo para se tornar mais forte. Musashi ensinava que a mente humana precisa ser forjada através da pressão, através do desconforto controlado, para se tornar inquebrantável. E hoje você vai aprender exatamente como aplicar o método TANR na sua vida. Não para eliminar a ansiedade, isso é impossível, mas para transformá-la em combustível para a sua ação. Vou te mostrar o sistema completo que Musashi usava e como você pode começar hoje. Primeiro você precisa entender algo que a maioria das pessoas não sabe: a ansiedade não é sua inimiga, nunca foi ansiedade, é apenas energia mal direcionada, é o seu corpo se preparando para lutar ou fugir. O problema é que você não tem um inimigo físico na sua frente. Você tem reuniões, conversas difíceis, decisões importantes, e seu corpo não sabe a diferença. Ele só sabe que algo importante está acontecendo e te inunda com energia. O que você faz com essa energia é o que determina se você vai ser destruído por ela ou fortalecido. Musashi descobriu isso aos 19 anos no seu primeiro duelo sério contra um espadachim chamado Arima Kie. Musashi passou a noite anterior sem dormir, não porque estava treinando, mas porque estava aterrorizado. Ele sabia que ia morrer. Sua mente mostrava 1000 formas de como Arima poderia matá-lo. Sua mão tremia, seu estômago revirava. Mas quando o sol nasceu, Musashi não fugiu. Ele não esperou a ansiedade passar. Ele fez algo diferente. Ele aceitou a energia da ansiedade e a transformou em foco total. Quando o duelo começou, Musashi não estava calmo. Ele estava intenso. Aquela mesma energia que o manteve acordado a noite toda agora movia sua espada. Ele matou Arima em menos de 1 minuto. Esse foi o nascimento do método TANR. Musashi percebeu que tentar eliminar a ansiedade é lutar contra você mesmo, é tentar parar um rio com as mãos. O que funciona é redirecionar o rio. E para isso ele criou 3 pilares, 3 práticas que transformam ansiedade paralisante em ação poderosa. O primeiro pilar se chama enfrente o vazio. A maioria das pessoas evita o que causa ansiedade. Você tem uma conversa difícil para ter e fica adiando. Tem uma decisão para tomar e fica procrastinando. Tem um desafio pela frente e inventa 1000 desculpas. E a cada vez que você evita, a ansiedade cresce, porque sua mente interpreta a evitação como confirmação de que o perigo é real. Você está dizendo para seu cérebro: isso é tão perigoso que nem posso olhar para ele. E seu cérebro responde, aumentando o alarme. Musashi ensinava o oposto. Ele dizia que você deve olhar diretamente para aquilo que te paralisa, não de forma passiva, mas de forma ativa. Ele chamava isso de enfrentar o vazio. O vazio é aquele espaço entre o conforto e o perigo, entre o conhecido e o desconhecido. É lá que a ansiedade mora, e a única forma de diminuir o poder do vazio é habitar low intentionalmente. Vou te dar um exemplo prático. Você tem ansiedade social, tem medo de falar em público,
ou de conversar com estranhos. O método tradicional te diz para relaxar, respirar fundo, visualizar sucesso. Isso não funciona porque você ainda está evitando o vazio. O método Tan Yen diz o seguinte: você vai procurar situações que causam leve ansiedade social todos os dias. Não situações que te destroem, mas situações que te deixam desconfortável. Você vai no mercado e faz uma pergunta para o atendente, não porque precisa, mas porque está praticando enfrentar o vazio. Você faz contato visual com estranhos na rua, não de forma estranha, mas de forma deliberada. Isso parece pequeno demais para fazer diferença, mas é exatamente aí que a maioria erra. Musashi não se tornou mestre enfrentando apenas os duelos de morte. Ele se tornou mestre enfrentando 1000 pequenos desconfortos todos os dias. Ele treinava sob sol escaldante quando todos descansavam. Treinava sob chuva quando ninguém sairia de casa. Dormia em lugares desconfortáveis de propósito. Comia menos do que queria. Tudo isso era Tan Yen. Forjar a mente através do fogo do desconforto controlado. Quando você faz isso, algo mágico acontece. Seu cérebro começa a recalibrar o que é perigoso. Aquela conversa difícil que parecia impossível, agora é apenas desconfortável. Aquela decisão que te paralisava, agora é apenas importante. A ansiedade não desaparece, mas sua intensidade diminui dramaticamente porque você provou para seu cérebro que você pode sobreviver ao desconforto. O segundo pilar do método Tan Yen se chama ação antes da coragem. Essa é a parte que muda tudo. A maioria das pessoas espera se sentir corajosa para agir. Espera a ansiedade passar para fazer o que precisa ser feito. Espera o momento certo. O problema é que esse momento nunca chega. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem não é se sentir confiante. Coragem é mover enquanto está com medo. É agir, apesar da ansiedade. Musashi tinha uma regra simples. Quando a ansiedade vinha, ele não esperava ela passar. Ele agia. Imediatamente, não importa o que estava sentindo. Ele chamava isso de cortar através da hesitação. Porque hesitação é onde a ansiedade se alimenta. Hesitação é o espaço entre pensamento e ação, onde o medo cresce. Então, Musashi simplesmente eliminava esse espaço. Deixa eu te mostrar como aplicar isso hoje. Você acorda com aquela ansiedade no peito. Sua mente já está acelerada, com preocupações. O que a maioria faz nesse momento é tentar se acalmar, tenta meditar, tenta respirar, tenta convencer a si mesmo que está tudo bem. Isso pode ajudar um pouco, mas não resolve o problema raiz. O método Tan Yen diz o seguinte: você levanta da cama imediatamente, não fica deitado pensando, não pega o celular, não negocia consigo mesmo. Você simplesmente levanta, seus pés no chão, corpo em movimento. Parece simples demais, mas não é porque quando você age, antes de pensar, você está quebrando o ciclo da ansiedade. A ansiedade se alimenta de pensamento em loop, de ruminação, de análise excessiva. Quando você age, você corta o loop. Você diz para o seu corpo: nós não estamos em perigo, estamos em ação. E seu corpo responde, diminuindo o alarme. Musashi aplicava isso em combate de forma literal. Quando enfrentava um oponente, sentia aquela tensão no peito. Aquela voz dizendo que ele poderia perder. Ele não esperava essa voz se calar. Ele atacava, não de forma imprudente, mas de forma decisiva. Ele movia enquanto outros hesitavam. E essa fração de segundo era a diferença entre vida e morte. Você não está em duelos de morte, mas o princípio é o mesmo. Aquela reunião que te dá ansiedade. Você não espera se sentir pronta para falar. Você fala, mesmo com a voz tremendo, aquela decisão difícil. Você não espera ter certeza absoluta. Você decide com a informação que tem aquele projeto que te paralisa. Você não espera inspiração. Você começa. E aqui está o segredo que ninguém te conta. A coragem
vem depois da ação. Não antes. Você age com medo e depois de agir percebe que sobreviveu. Percebe que não foi tão terrível quanto sua mente pintou, e isso cria um ciclo virtuoso. Ação gera experiência. Experiência gera confiança. Confiança facilita a próxima ação. Mas o primeiro passo sempre é a ação antes da coragem. O terceiro pilar do método Tanier-IN é o mais poderoso e o mais difícil. Musashi chamava de polir através da repetição. Aqui está a verdade dura. Você não vai eliminar sua ansiedade. Fazendo isso, vez você não vai transformar sua mente enfrentando o vazio. Uma vez agindo com coragem, uma vez o método TNR só funciona através de repetição implacável todos os dias, sem exceções, sem dias de folga. Musashi treinou espada por mais de 50 anos, todos os dias, sem falta. Mesmo depois de se tornar invicto, mesmo depois de ser reconhecido como o maior espadachim do Japão, ele continuava treinando, porque ele sabia que maestria não é um destino, é um processo contínuo, e o mesmo vale para dominar a ansiedade. Deixa eu te dar um plano prático para os próximos 30 dias. Todo dia você vai fazer 3 coisas. Primeira, você vai escolher uma coisa que te causa leve ansiedade e vai fazer. Ela pode ser fazer uma pergunta num lugar público, pode ser tomar uma decisão pequena sem pensar demais, pode ser iniciar uma conversa. O importante é que seja todos os dias, sem pular. Segunda, quando a ansiedade vier, e ela vai vir, você não vai tentar se acalmar. Primeiro você vai agir. Primeiro, se a ansiedade é sobre uma tarefa, você começa a tarefa. Se é sobre uma conversa, você inicia a conversa. Se é sobre uma decisão, você decide ação imediata, sem negociação. Terceira, no final do dia, você vai escrever 3 linhas. No máximo o que você enfrentou hoje, como se sentiu antes de agir, como se sentiu depois de agir. Isso é crucial, porque seu cérebro precisa ver o padrão, precisa ver que agir apesar da ansiedade funciona, que você sobrevive, que você até prospera. Nos primeiros 7 dias vai ser difícil, sua mente vai resistir, vai inventar desculpas, vai te convencer que hoje você pode pular. Não podemos. Esses primeiros 7 dias são os mais importantes. Você está quebrando padrões antigos, está criando novos caminhos neurais. Se você pular um dia, volta para o começo sem exceções. Do dia 8 ao dia 15, vai ficar um pouco mais fácil. Seu corpo começa a esperar o desconforto, começa a se preparar para ele. A ansiedade ainda vem, mas vem com menos força, porque seu cérebro está aprendendo que esse desconforto diário não é uma ameaça de morte, é apenas parte da rotina. Do dia 16 ao dia 30, algo muda completamente. Você começa a procurar o desconforto, não porque gosta de sofrer, mas porque você sente que está crescendo, sente que está ficando mais forte. A ansiedade ainda existe, mas agora você tem uma relação diferente com ela. Não é mais seu inimigo, é seu parceiro de treino. Musashi viveu isso por décadas. Ele tinha um ritual. Todo dia antes do amanhecer, ele praticava 1000 cortes com a espada. 1000 não 900. E 99 não quando estava inspirado todos os dias. 1000 cortes chovesse, ou fizesse sol doente, ou saudável motivado, ou desmotivado. E ele fazia isso não para manter habilidade. Ele já era habilidoso, ele fazia, porque sabia que disciplina é um músculo. Se você não treina ela, atrofia. O mesmo vale para dominar a ansiedade. Você precisa praticar todos os dias. Não porque a ansiedade vai embora um dia, mas porque você está construindo um músculo mental que transforma a ansiedade em ação, que transforma medo em movimento, que transforma paralisia em poder. Agora eu vou te contar algo que Musashi descobriu no final da vida e que muda tudo aos 60 anos, vivendo isolado numa caverna, escrevendo o livro dos 5 Anéis. Musashi refletiu sobre todas as batalhas que enfrentou, todos os medos que venceu, todas as vezes que a ansiedade quase o paralisou. E ele escreveu algo profundo. Ele disse que o guerreiro
não é aquele que não sente medo. O guerreiro é aquele que aprendeu a usar o medo. Pensa nisso. A ansiedade é energia pura. É seu corpo mobilizando recursos, aumentando o foco, preparando você para a performance máxima. O problema nunca foi a ansiedade em si. O problema é o que você faz com ela. Você pode deixar essa energia te paralisar, te consumir em pensamentos em loop, ou pode canalizar essa energia em ação produtiva, em foco laser em performance excepcional. Atletas de elite sabem disso. Os melhores atletas do mundo sentem ansiedade antes de grandes competições, mas eles aprenderam a interpretar essa ansiedade não como sinal de fraqueza, mas como sinal de que algo importante está prestes a acontecer, como sinal de que é hora de brilhar. Musashi sabia disso 400 anos antes dos psicólogos esportivos descobrirem. Então aqui está o que você precisa entender. Você nunca vai eliminar completamente a ansiedade. E isso é bom, porque ansiedade bem direcionada é a diferença entre mediocridade e excelência, entre ficar parado e avançar, entre sonhar e realizar. O método Dan não é sobre se livrar da ansiedade, é sobre forjar uma mente que usa ansiedade como combustível. Musashi enfrentou 61 duelos de morte e venceu todos. Você acha que ele estava calmo em cada um deles? Que ele não sentia medo? Que ele não tinha ansiedade? Claro que o sentia. A diferença é que ele transformou essa ansiedade em ação precisa, em foco absoluto, em movimento decisivo. Enquanto seus oponentes hesitavam paralisados pelo medo, Musashi cortava através da hesitação. Você tem essa mesma capacidade. O método está na sua frente. Primeiro pilar: enfrente o vazio, intencionalmente todos os dias. Pequenos desconfortos que recalibram seu cérebro. Segundo pilar: ação antes da coragem. Mova enquanto está com medo. Não espere se sentir pronto. Terceiro pilar: polir através da repetição implacável. 30 dias sem pular. Construindo o músculo mental. Começa amanhã de manhã, quando você acordar com aquela ansiedade no peito. Aquela voz dizendo que o dia vai ser difícil. Você não vai ficar deitado, tentando se convencer. Do contrário, você vai levantar imediatamente, pés no chão, corpo em movimento. E durante o dia, você vai escolher uma coisa que te causa desconforto e vai fazer, sem pensar demais, sem negociar, só fazer. E quando a ansiedade vier, porque ela vai vir, você vai lembrar: isso não é meu inimigo, isso é energia. E eu vou usar essa energia para agir, não para pensar em loop, não para me paralisar, mas para mover. Musashi passou a vida inteira provando que isso funciona. Agora é sua vez de provar para você mesmo. A pergunta não é se você podemos fazer isso. Você pode. A pergunta é se você vai fazer. Se você vai pegar esse método e aplicar implacavelmente por 30 dias. Ou se vai deixar a ansiedade continuar roubando sua vida, decidindo por você, te mantendo pequeno. Musashi escreveu: o guerreiro caminha sempre em direção ao desconforto, porque é lá que a força é forjada. Você tem um método, você tem o caminho, agora você precisa andar.